Olá pessoal, hoje eu vou fazer conforme combinado aí, né? Vou fazer a vista de prova, né? A revisão, a correção de prova, né? Hoje para a aula do dia 10 de dezembro de 2020, tá? Eu vi que, né, a maioria foi bem, né? Tá? Mas vocês não fizeram ali uma questão ali, então a gente vamos passar, fazer essa vista, né? Tá? Então eu foquei mais essa prova no último texto, né, no estudo dirigido, tá, com aplicação, né, da primeira lei da termodinâmica, né. Abrir aqui o estudo dirigido, aqui. Então eu foquei mais nesse último PDF que eu estou abrindo aqui agora, né. O computador está lento, agora sim. Ainda está abrindo, tá. Então aqui que acontece nesse estudo dirigido, né, para quem estudou aí, né, a gente fez uma revisão, né, da aplicação da primeira lei, né, para um sistema de turbina a vapor, né, onde o fluido aqui percorre um ciclo termodinâmico, trabalhando, né, esse sistema no regime permanente. Né, então aqui a gente apresentou a primeira lei na forma de taxas, né, onde aqui eu tenho a variação da energia total através do volume de controle por unidade de tempo é anulado, né, porque a gente está trabalhando, considerando que meu equipamento está trabalhando no regime permanente. Então aqui eu tenho essa parcela daqui da primeira lei some, né, tá? E a gente viu também, né, que se eu tiver um sistema fechado, a primeira lei reduz a equação aqui 4.5.1, né? Então o objetivo, né, é, é voltar na primeira lei e através da utilização de certas hipóteses simplificadoras a gente iria apresentar a equação da Bernoulli, que é uma equação entre aspas da energia quando eu incluo nela, né, as perdas de energia, né? Então a gente fez aqui umas considerações, umas manipulações matemáticas em cima da primeira lei, né? A gente trabalhou, né, dividiu a mesma que estava na forma de taxa para vazão e massa, chegamos da primeira lei na forma de valores específicos, que é joule por quilo, quilocaloria por quilo, tá? Onde nesse caso aqui, onde eu não conheço a minha vazão de massa, né? Então eu utilizo, né, a minha primeira lei na forma específica, né, e faço algumas manipulações algébricas aqui, né, onde eu separei aqui, né, eu abri a minha entalpia, tá, em energia interna mais o trabalho de escoamento, PV, tá ok? A pressão versus volume específico, tá? Aqui eu guardei, fiz a distribuição das derivadas, né? Pressão vezes volume específico é constante, a variação da pressão, tá ok? E guardei essa aqui como sendo ainda uma outra forma da primeira lei, né, com escoamento em regime permanente, na forma infinitesimal, né? Então a unidade aqui ainda é joule por quilo, tá? Ou também, como a gente viu, metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, só para relembrar, né, a variação, o calor, isso aqui, essa parcela, o calor finitesimal fornecido ao volume de controle, né, ou rejeitado. dU é a variação da energia interna. PdV é o trabalho, né, de deslocamento, tá? Geralmente isso aqui eu tenho em sistemas fechados, é o trabalho de compressão e expansão, tá? Mas também pode ter no volume aberto. VdP é o trabalho de escoamento, né, devido à diferença de pressão. Aqui eu tenho, né, o trabalho que ocorre, por exemplo, numa bomba, né, onde a bomba trabalha com fluido isotérmico, não varia a temperatura, o volume específico é constante e eu só tenho variação de pressão na bomba, tá? A variação da energia cinética, a variação da energia potencial e o trabalho,
produzido ou gasto pelo volume de controle para um sistema aberto. Tá? Aqui então eu vou considerar certas hipóteses simplificadoras que serão aplicadas aqui na minha primeira lei, né? Eu repeti ela aqui, tá? Então eu estou com ela aqui, eu repeti ela aqui novamente, que é a equação 4.5.5. Então, considerando certas hipóteses simplificadoras, né, eu vou chegar numa expressão que é chamada de equação de Bernoulli, que também pode ser aplicada a problemas práticos de engenharia para cálculos de velocidade, vazão e outras grandezas, e principalmente a perda de carga, a gente vai comentar. Então, considerando que, adotando-se certas hipóteses, né, que simplificam, né, e sendo aplicadas a minha primeira lei, não há escoamento, né, quando não há escoamento, tá? Meu VDP é zero e minha velocidade é zero. Não há diferença em energia potencial específica, então essa parcela é nula. Não há trabalho de eixo produzido ou gasto, então essa parcela aqui chega a ser nula, né? Então a gente chega na expressão da primeira lei para sistema fechado. Tá? Lembrando da equação anterior, né, dado por esse material, da primeira lei da termodinâmica para uma mudança de estado, eu tenho, relembrando aqui, né, eu tenho aqui a minha primeira lei, dado nessa forma. Tá? Onde eu tenho que o Q, né, é igual a variação da energia total mais o trabalho realizado ou recebido. Tá? Como é que eu consigo chegar na equação de Bernoulli, né, que é um caso específico da primeira lei da termodinâmica, né? Então, da primeira lei, na forma específica para regime permanente, né, observe que na forma específica, né, eu eliminei a vazão em massa, tá? Então eu vou isolar, né, os termos de saída, né, eu vou isolar aqui o calor transferido ou recebido, tá, em função da entalpia, da variação da energia cinética, variação da energia potencial do trabalho, né? Vou substituir aqui a minha entalpia como sendo energia interna mais o produto da pressão vezes o volume específico, tá? Tanto para entrada como para a saída. Vou aqui fazer uma manipulação e vou isolar, deixar isolado esses termos aqui, ó. Tá? Então, a gente tem aqui isolado, né, o produto da pressão vezes o volume na saída, na entrada, e eu isolei aqui, né, a minha energia interna específica na saída, menos na entrada, menos o calor recebido ou né, ou perdido através da fronteira do volume de controle, né? Ainda que, tá, eu continuo com a minha forma da primeira lei, tá? Agora sim, né, quando eu vou utilizar das hipóteses simplificadoras, né, não há trabalho de eixo, então essa parcela, né, do trabalho vai sumir, tá? O fluido é considerado incompressível, ok? Então o que significa isso? Que a minha vazão em massa, né, não varia, né, ao longo do tempo, né? Eu sempre vai ser constante, tá? E o volume específico a gente viu que ele é o inverso da massa específica, né? O fluido é considerado ideal. O que é isso? O fluido sendo considerado ideal significa que ele não tem viscosidade, ele é considerado invíscido, né? Então, se ele não tem viscosidade, tem-se perda de carga, né, ou perda de energia mecânica causada pela viscosidade. Então, essa parcela aqui, tá, vai ser também igual a zero. Tá? Então, é chamada perda de carga do escoamento. Tá? Então, a gente adotando essas hipóteses simplificadoras aplicadas à primeira lei, né? A primeira lei a gente já está adotando uma certa hipótese que se trata de regime permanente, né? Ou seja, a vazão em massa não varia na entrada e na saída. E adotando essas hipóteses daqui, né, que o fluido é ideal, tá? Ou seja, eu vou ter que essa parcela aqui vai ser nula. Eu vou considerar que meu fluido não tem viscosidade, que é um caso que isso não ocorre na realidade, mas é uma hipótese que eu estou adotando para chegar numa outra expressão que eu vou utilizar nos meus cálculos futuros, né? Fazendo essas considerações, né, que simplificam a minha equação, né, a gente vai chegar aqui e substituindo aqui em cima, a gente vai chegar nessa expressão aqui, né? Isso aqui é aplicado, né, para uma dada linha de corrente, né, entre duas seções 1 e seção 2 do escoamento, meu escoamento.
Mas aí muitos vão perguntar, mas se eu aplicar isso aqui, eu não vou obter os resultados reais. É aí que que aparecem os termos de perda de energia na equação de Bernoulli, que volta a ser chamada de equação de energia. Tá? E também a outra opção que a gente pode realizar é a adoção de certos coeficientes de correção do escoamento, que a gente vai ver, que vocês viram aqui na correção da teoria, quando vocês estudaram esse estudo, né, dirigido, né? Quando eu quero fazer uma correção, né, como eu apliquei essas condições, essas hipóteses simplificadoras, né, eu obtive um escoamento não real, mas que é de fácil aplicação nos problemas práticos de engenharia, né? Então, aqui uma observação, né, para o fluido real, o fluido sempre vai ter viscosidade, a sua viscosidade vai ser maior que zero, e uma observação, a termodinâmica não dá o valor, né, dessa parcela, que é a variação da energia interna, menos o calor recebido ou perdido, porque não existe nenhum aparelho que consiga medir separadamente esses termos. A mecânica dos fluidos consegue medir o efeito global através dos parâmetros de fluidos dinâmicos, tá? Que são os cálculos, por exemplo, dos coeficientes que vão fazer a correção dos valores obtidos através da equação de Bernoulli. Por exemplo, a velocidade. Então eu posso calcular a minha velocidade de saída no bocal, né, do escoamento, né, que está, por exemplo, através de uma tubulação ou através de um reservatório, né, e para obter valores reais eu vou multiplicar por um fator de correção. Aqui eu já faço aplicação, né, como eu mostrei para vocês, tá, da primeira lei, como se fosse uma revisão, né, um problema clássico aí da primeira lei, envolvendo, né, uma turbina. Deixa eu voltar aqui, né, envolvendo uma turbina a vapor, né, um trocador de calor que é um condensador, até foi a questão da prova, né, uma questão parecida, uma bomba, né, e o meu gerador de vapor, que é a minha caldeira ou boiler, né. Então lá eu pedi inclusive para calcular a eficiência, né, eu vi que só um aluno fez, então eu tinha que calcular o trabalho, como falei no vídeo, né, da turbina e da bomba, fornecido da bomba e gerado pela turbina, dividido por esse calor, né, fornecido pelo boiler ao fluido passando pelas tubulações, né. E depois eu pedi a massa de resfriamento de água que passa através do condensador, né, considerando que a troca de calor vai ser somente dessa água de resfriamento e do vapor que está sendo condensado aqui, que acabou de sair da turbina a vapor, né. Então não tem, no condensador ele não considera que tem troca de calor para o meio ambiente, é como se tivesse um perfeito isolamento, tá? Então aqui vocês viram o exercício, eu não vou passar por ele de novo, eu só vou querer chegar aqui num exemplo aqui de um exercício clássico aqui da aplicação da equação de Bernoulli, como eu mostrei para vocês, né? Então eu vou aplicar a minha Bernoulli entre duas seções, né, 1 e 2, né, considerando que nesse tipo de problema aqui, né, eu tenho certas hipóteses que vão simplificar, vão anular algumas grandezas da minha equação de Bernoulli, né, e a gente vai chegar aqui na equação para se calcular a velocidade na saída do bocal, que é a equação de Torricelli, né? Até essa equação vocês devem ter visto isso lá na física. Então, se eu aplicar a equação de Bernoulli entre as seções 1 e 2, considerando as hipóteses que vão simplificar naturalmente a minha equação de Bernoulli, né? Depois eu vou deixar para vocês olharem aqui, né? Quem não olhou, tá? A gente vai ver que a velocidade calculada pela equação de Bernoulli, né, que considera o fluido ideal, não tem trabalho entre as duas seções, como a gente mostrou lá há pouco tempo atrás, é a raiz de 2GH. Só que essa velocidade não é uma velocidade real, né? Se eu fosse calcular mesmo utilizando a primeira lei, eu teria um valor diferente, né? Então, para corrigir isso, né, a gente utiliza de certos coeficientes para fazer essa correção de acordo com a velocidade do escoamento. Ou seja, se o escoamento é laminar, eu tenho um coeficiente, se o escoamento é turbulento, eu vou ter outro coeficiente, tá? Então, aqui no caso eu quis calcular depois a vazão volumétrica através daquele orifício, né? Bastaria multiplicar pela área, né? Porque a vazão volumétrica, que é metro cúbico por segundo, é a área vezes a velocidade. A velocidade eu calculei aqui em cima, eu multiplico pela área da seção do orifício, que é πd2 sobre 4, e eu obtenho minha vazão volumétrica, né? Se eu quiser obter um resultado numa unidade mais que a gente tem um melhor sentimento, né, a gente passa de metro cúbico por litro por segundo.
Então ele fala aqui embaixo que essa equação de Torricelli não é perfeitamente verdadeira porque há uma perda de energia a qual não foi considerada. Essa perda de energia a gente já sabia que ia ter, porque a gente aplicou a equação de Bernoulli e a equação de Bernoulli ela não considera as perdas. Então nesse caso ele introduz aqui que ele chama de coeficiente de descarga para calcular a vazão métrica, a vazão volumétrica do meu fluido que sai aqui pelo orifício na seção 2. Tá, deixa eu voltar aqui. Então aqui é a vazão mássica, a vazão volumétrica calculada pela equação de Torricelli nessa seção 2. Tá. Então é isso que eu quis dizer. E outra situação, né, a gente pode calcular as perdas também, né, utilizando, que eu mostrei mais para frente, a equação de Darcy, né, equação de Darcy-Weisbach, tá, em conjunto com o diagrama de Moody ou com as fórmulas, né. Essa aqui também foi uma questão da prova, tá, calcular a vazão volumétrica usando o medidor Venturi, tá, e aqui eu pedi para, no caso da prova, eu pedi para calcular a vazão volumétrica não, desprezando as perdas. Então nesse caso não era necessário utilizar um coeficiente de descarga, mesmo porque eu nem forneci isso, né, no enunciado da questão, né. Mas se eu for considerar dos experimentos da literatura, né, o coeficiente de descarga ele vai variar de 0,89 a 0,99 se o escoamento for turbulento, né. Então se eu medir, calcular o meu número de Reynolds, ele for maior um certo valor, eu tenho escoamento turbulento, aí eu vou usar esse coeficiente de descarga para mim obter um valor real da minha vazão volumétrica, tá? É isso que eu quis dizer então. Bom, vamos aqui na prova, tá? Então a primeira questão, deixa eu botar a primeira questão aqui. Determinar a perda de carga, energia, HF, né, para escoamento com essa vazão volumétrica de óleo com viscosidade cinemática tal, no tubo de ferro fundido com comprimento de 400 metros de comprimento, né, e diâmetro 0,2. Né. A rugosidade da tubulação, que é uma tubulação de ferro fundido, né, tá, é desse valor aqui. Tá, e o G dado foi esse daqui que eu forneci no exercício. Então, o primeiro passo a gente tem que calcular, né, olhando aqui em cima, calcular o valor no número de Reynolds, porque a gente precisa saber qual o Reynolds que se encontra esse dado de escoamento, né, considerando essa vazão volumétrica, esse diâmetro e esse tipo de fluido, que no caso ele deu viscosidade cinemática, né. Com isso eu consigo saber qual fórmula que eu vou calcular do fator de atrito. Ou eu parto por uma fórmula respeitando as suas faixas, na qual ela pode ser utilizada, ou então eu posso também, né, utilizar o diagrama de Moody. Tá? Então vocês viram lá na teoria, no estudo dirigido, né, o diagrama de Moody é uma representação gráfica dessas fórmulas do fator de atrito em função de rugosidade, de diâmetro, etc. Então aqui o primeiro passo eu calculo o número de Reynolds, né, calculo a rugosidade relativa e obtenho o fator de atrito tomando os devidos cuidados para que eu não pegue um valor errado aí, nessa interpolação visual que a gente tem que fazer para calcular o fator de atrito usando o diagrama de Moody. Usando a fórmula, né, como muitos fizeram na prova, tá? Então eu calculo Reynolds, calculo o valor de Reynolds e a rugosidade relativa, acho o valor do fator de atrito no diagrama de Moody ou uso essa equação aqui. E depois, por último, calculo na perda pela equação de Darcy-Weisbach. Tá? Calculando, né, anotando aqui os dados fornecidos, né, e eu vou calcular o número de Reynolds usando essa fórmula. Essa fórmula aqui ela já dá o número de Reynolds numa tubulação de seção circular. Tá? Então, não há necessidade de usar a outra fórmula, a fórmula tradicional. Mas como é que eu cheguei nessa fórmula? Né? Se eu substituir aqui, né, a velocidade, né, e utilizar, né, A2, a vazão volumétrica é igual a A2, desculpe, a vazão volumétrica é igual a velocidade vezes a área, né, substituindo aqui eu vou chegar nessa expressão aqui. Né, por isso que aparece o 4 aqui, que é da área, veio lá da fórmula da área, que é πd2 sobre 4. Tá? Então vou deixar para vocês aí
porque que eu usei direto isso aqui, tá? Então, como eu tinha a viscosidade cinemática, né, ficou bastante simples calcular o número de Reynolds. Eu já tinha vazão no sistema internacional, vazão volumétrica, né, e o Reynolds eu obtive em torno de 89,127, é um número adimensional. Cálculo da rugosidade deu 0,0125, tá? Tomar cuidado com as unidades aqui. Do diagrama de Moody, né, eu obtive em torno de 0,02, tá? Eu forcei um pouco aqui, coloquei 23 aqui, mais uma casa. Da equação eu obtive 0,234, tá? Aqui, da equação da continuidade, né, eu posso calcular a velocidade ao quadrado. Tá? Então, se eu pegar a equação da continuidade e levar tudo ao quadrado e isolar a velocidade, eu chego nessa expressão aqui. O valor da velocidade ao quadrado, eu vou jogar aqui, ó, na equação de Darcy. Tá? Então, aqui, toda essa parcela aqui, tá, é a minha velocidade ao quadrado que veio lá da equação da continuidade. E a área é o PD2/4. Substituindo os valores, né, acho que todos acertaram essa questão aqui. Eu obtive a perda de carga ou perda de energia de 46,58 metros. Tá? Ok, continuando aqui, né? Então, a gente vai ter sempre 3 problemas para encontrar, né, onde eu tenho escoamento em tubos, né? E eu vou ter sempre essas variáveis que vão estar relacionadas a escoamento em tubulações. A vazão volumétrica, que, né, caracteriza, né, a velocidade, né, e está relacionado com o tipo de escoamento que eu estou tendo dentro da tubulação, seu comprimento, é uma característica física do mesmo, evidentemente, seu diâmetro interno, que no caso de uma tubulação é igual ao diâmetro hidráulico, né, e a sua perda, né, que naturalmente vai ocorrer, né, sua perda de carga ou perda de energia, né, entre uma seção e entre 2 seções. A viscosidade cinemática é a sua rugosidade, né? Essa que vai variar de acordo com o tempo, né? Tá? Então, em geral, L, V e E, o comprimento, a viscosidade e a rugosidade são dados, tá? Ou podem ser determinados. Tá? Então, os problemas simples com escoamento de tubos, eles podem ser dados por essas 3 formas, 3 tipos, vamos dizer assim. Onde eu conheço essas grandezas e procuro aqui, no caso, tipo 1 eu procuro a perda, o tipo 2 a vazão, volumétrica, né, metro cúbico por segundo, ou o diâmetro. Tá? Eu apresentei aqui um problema mais completo também, tá? Deixa eu ver se ele está aqui mais para frente, onde eu tenho, deixa eu chegar nele lá, onde eu considero tantas as perdas, né, distribuídas que ocorrem no escoamento numa tubulação retilínea, e as perdas localizadas que ocorrem devido aos orifícios, os cotovelos, as válvulas, a presença de válvulas. Isso vai fazer que ocorra uma perda de carga ou perda de energia no meu escoamento, né, como vocês viram aqui. Então aqui tem um exercício típico, né, onde eu vou calcular, ele está pedindo aqui no exercício a vazão volumétrica, né, do escoamento que está inserido, né, dentro desse reservatório, né, e tem uma tubulação na qual ele está escoando. Então, as considerações que a gente vai fazer: a gente vai aplicar a equação de Bernoulli, sem considerar as perdas, para obter alguns parâmetros que a gente vai usar novamente na equação da energia, que é a Bernoulli considerada as perdas. A gente tem aqui que a velocidade aqui na superfície do reservatório da água, né, aqui eu tenho água. Essa velocidade Vs, né, que é a primeira condição que vai entrar lá na equação de Bernoulli ou equação da energia, é igual a zero, ou aproximadamente igual a zero. Essa pressão aqui que é igual a essa P2, porque elas estão em contato com o ar atmosférico, então eu tenho que PS, né, é igual a pressão atmosférica, e PS é igual a P2. É outra condição também que a gente vai utilizar aí como condição simplificadora ou de contorno, né, na aplicação da equação de Bernoulli e da energia. Então eu tenho que, no exercício anterior, né, eu mostrei que eu tenho um reservatório. Quando eu tenho apenas aqui a saída, basta fazer a aplicação de Bernoulli, né, sem considerar as perdas, e utilizar um coeficiente de correção, um coeficiente de descarga, para corrigir, né, o valor da velocidade calculado, né, na saída aqui em 1.
porque a equação de Bernoulli, né, ela não considera as perdas, né? Ela veio lá da primeira lei, considerando deduzida a partir da primeira lei, considerando certas hipóteses simplificadoras, né, e é obtida aí a equação de Bernoulli. Nesse caso aqui, como eu tenho tubulação e tenho aqui né, um orifício, tenho aqui dois cotovelos de 90 graus, isso vai provocar, e tenho uma certa distância que esse fluido vai escoar, né, no caso aqui 250 pés e no caso aqui 50 pés e aqui mais uma vez 150 pés, né. Então isso vai fazer que ocorra uma perda do escoamento, né, de 1 até 2, tá? E aqui o que ele fez nesse exercício? Eu vou só passar por cima, né? Ele aplicou, né, tanto na superfície do reservatório como em 1, tá? Então aqui em 1, tá? Em S1, numa mesma linha de corrente, tá? Ele aplicou a Bernoulli, tá? E obteve essa equação 1 aqui, não considerando as perdas, tá? Então P1, né, é na seção de saída do reservatório, tá? E PS é na superfície livre do reservatório, né, tá? Depois ele aplicou, né, a equação da energia, tá? Entre as seções 1 e 2, agora incluindo as perdas, onde está 1 e 2. Então ele aplicou a equação de Bernoulli, não considerando as perdas entre S e 1, tá? E depois ele aplicou a equação de Bernoulli entre as seções 1 e a seção 2. Então entre a seção 1 e a seção 2 não tem nenhuma máquina, não tem uma turbina, nenhuma bomba, mas vão ter as perdas, tanto as distribuídas, onde eu estou passando o mouse, e as localizadas aqui na seção 1, nesse cotovelo a 90 graus, e nessa outra cotovelo aqui, né, o curva de 90 graus, tá? Então aqui aplicando Bernoulli entre 1 e 2, né, ele coloca aqui que tanto em V1 e V2, né, eu posso considerar, né, que as minhas velocidades são iguais, porque eu vou precisar adotar esses valores, tá? Eu vou ter as perdas de carga distribuída localizadas. As perdas localizadas eu vou ter, né, o K1 está relacionado ao orifício e o K2 foi multiplicado por 2 vezes porque está relacionado à curvatura lá, ao cotovelo de 90 graus. E a perda de carga distribuída está relacionada às seções retilíneas da tubulação entre as seções 1 e 2. Tá? No caso, o que acontece, né? Você coloca que as velocidades são incógnitas aqui, né, entre essas seções 1 e 2. Tá? Então, depois eu vou em conjunto, né, trabalhar com as expressões, combinar as equações 1 e 2, e vou chegar nessa expressão aqui, onde eu vou calcular a minha velocidade V que está ao quadrada. Eu não tenho aqui o meu F, tá? Eu não tenho, foi fornecido o meu F, eu tenho todas as outras variáveis, não tenho a velocidade. Deixa eu ver aqui isso. Tá? Na verdade, ele considerou aqui, pessoal, só uma correção. Ele considerou a aplicação de Bernoulli, né, entre a seção 1 e 2, né? E no cálculo, né, no cálculo das perdas, né, a velocidade é uma incógnita e ela não se aplica a uma seção, tá? No caso aqui, né, ele considerou entre esses pontos 1 como sendo ela iguais, tá? Então aqui aí sim ele cortou aqui. Na verdade essa consideração tinha que ter vindo aqui antes, né? Bom, eu tenho a incógnita aqui, o fator de atrito, a minha velocidade, o G, as cotas, a altura de cotas, e os Ks, K1 e K2. K1 é o coeficiente lá de perda, né? K1 é o coeficiente de perda do orifício, tá? Que a gente até num experimento a gente determina isso na disciplina EMEI 08. E o K2, né, é o coeficiente de perda do cotovelo de 90 graus, que é fornecido. Então ali na fórmula
eu não tenho na fórmula obtida aqui, né, considerando que as minhas velocidades, né, em 1 e 2 são nulas, são constantes, tá? Não tem essa variação, tá, ok? O que acontece? Ele chega numa expressão de V em função de F, tá? Como é que eu vou resolver isso? Eu vou calcular, eu preciso calcular, determinar o fator de atrito, mas para determinar o fator de atrito eu preciso do número do Reynolds e da rugosidade relativa. Mas eu não tenho a velocidade, o número de Reynolds é função da velocidade. Então eu tenho qual fluido que está escoando, né? Eu tenho então a viscosidade cinemática e o diâmetro. Tá? Então eu consigo calcular o meu Reynolds em função do V. Então eu vou chutar, vou dar um chute. Eu tenho a rugosidade, né? E eu vou dar um chute na velocidade, eu calculo o Reynolds, tendo o Reynolds a rugosidade, eu calculo o fator de atrito. Tendo o fator de atrito, eu vou calcular uma nova velocidade e vou verificar se ela se ela coincide ou não com aquela que eu chutei. Então, no diagrama aqui fica mais fácil explicar. Então, eu admiti inicialmente 10, calculei o Reynolds, né, porque eu tinha um Reynolds em função da velocidade. Eu obtive, né, nessa primeira aproximação aqui, né, então eu obtive aqui, ó, Reynolds 5 vezes 10 à quinta, 5 vezes 10 à quinta, e com essa rugosidade relativa eu obtive aqui mais ou menos o valor de 0,0165 do fator de atrito via diagrama. Calculo novamente o Reynolds, né, usando a equação 4. Então vou pegar aqui a equação 4. Eu tendo o fator de atrito, calculo a velocidade, tá? E obtive esse valor aqui, ó, 361. Né? Eu calculei a velocidade com a equação 4, que é esta aqui, né? Já estava escrito aqui, precisava voltar. Né? Aqui, né, eu teria que jogar essa velocidade aqui de novo, né? Eu chutei aqui 370 em vez de usar 361. Calculei o número de Reynolds novamente, né? Com a rugosidade relativa é fixa, tendo esse novo número de Reynolds, que é esse valor aqui que eu estou passando o mouse, eu calculo o novo fator de atrito. Com o fator de atrito, eu calculo a velocidade, que deu 390. Jogo aqui de novo e verifico que não há mais variação da velocidade V admitida, né, a velocidade admitida, com a velocidade calculada pela equação 4. Tá? Tendo a área, que é πd2 sobre 4, né, essa área é de seção constante ao longo de toda a tubulação, eu consigo calcular a vazão volumétrica. Né, apenas tomar cuidado aí com as unidades que ele utiliza aí no problema. Então, no caso da prova, né, eu pedi aqui, né, um problema para calcular a vazão volumétrica. Né? Então, só voltando aqui, os tipos de problemas. Voltando aqui naquela tabelinha. Né? Então, nesse caso aqui, o segundo exercício é o tipo 2, que eu chamei aqui. Né? Então, eu tenho todas as informações, evidentemente, aí eu quero encontrar a vazão volumétrica. Tá? Então, se a gente verificar ali, né? Vamos ver aqui. Então, ele deu aqui o HF, tipo 2, o L é dado, o D ele deu, a viscosidade cinemática ele deu, e a rugosidade, deixa eu ver aqui. Ah, sim, está aqui. A rugosidade já está aqui em cima. Tá? Então a gente quer calcular a vazão volumétrica. Esse também é exercício, todos conseguiram resolver exercício, tá? Sem problemas. Vou maximizar aqui. Já aqui no oceano. Então a rugosidade relativa, né, eu calculei, deu 0,1, valor dimensional. Do diagrama de Moody com o valor da rugosidade relativa, tá, escolhe-se um fator tentado, que no caso deu em torno de 0,04 aproximadamente. Tá. Substituindo na equação de Darcy, né, a gente vai, que é essa equação aqui, né, tá, o 6 foi dado, eu vou obter a velocidade. Tá.
tá ok? Então eu fui buscar o meu fator de atrito lá no diagrama de Moody, como eu coloquei aqui na resolução, né? Então a minha única incógnita aqui é a velocidade, certo? E eu calculei, deu em torno de 1,7 aqui, arredondando. Calculando o Reynolds, tá? Eu tenho a viscosidade cinemática, é dado, o diâmetro foi dado, eu tiro o Reynolds em torno de 455 mil. É um escoamento a altas velocidades, é turbulento. Com esse valor de Reynolds, né, e a rugosidade relativa do diagrama de Moody, né, eu vou calcular esse fator aqui, ó. Eu achei agora esse fator. Podemos usar a equação 1 da página 18? Sim, podemos. Tá? Calculando a vazão volumétrica, a área é πd2 sobre 4, o diâmetro foi dado, né, eu obtive aí a vazão, também todos acertaram. Aí, tá? Então, essa equação aí que ele falou é aquela equação que está aqui, lá, que eu coloquei aqui nas fórmulas, tá? Essa equação aqui, bastando verificar, né, a faixa de valores se está dentro dessas faixas aqui, tá bom? Bem simples também o exercício. O terceiro, tá? Deixa eu voltar aqui, fica mais fácil para a gente deixar um enunciado sempre aqui, ó, mostrando. Bom, a água escoa, né, no regime permanente, vou por aqui, através de uma turbina, né, com a vazão volumétrica dada, as pressões em 1 e 2 foram dadas, ele quer a potência em HP, né, produzida pela turbina. Foi dado que o fluido é água, né, a sua massa específica e o G. Tá? Ele pede para desprezar as perdas de energia entre a seção 1 e 2. Observe que aqui eu tenho uma certa variação de energia potencial. Tá? Então eu vou calcular a área, tá? A1, A2, né? Ele deu o diâmetro D1, o diâmetro D2, né? As áreas são diferentes, tá? É outro detalhe também. Calculando as áreas, é πd2 sobre 4, da equação da continuidade, tá? Eu vou calcular a velocidade V1 e V2, tá? A vazão volumétrica foi dada, tá? Ela vai desconsiderar que meu fluido aí está trabalhando no regime permanente, ele não falou nada também da massa específica, tá? Então a vazão volumétrica ela é dada, ela é igual tanto para a seção 1 para a seção 2. Se eu tivesse variação da massa específica ou do volume específico, eu não poderia falar que a minha vazão volumétrica é igual, né? Eu poderia ter, sim, ou poderia ter a vazão volumétrica igual, mas ter uma vazão em massa diferente. Então depende então se o meu volume específico iria variar ou não entre a seção 1 e a seção 2. Então, só para lembrar aqui, chegando ali nas fórmulas, né? Então aqui, deixa eu ver onde é que está aqui a vazão mássica. Aqui. Então, se eu trabalho no regime permanente, né, eu posso ter a variação desses três componentes aqui, né? Isso vai ter que dar o mesmo valor da massa específica que caracteriza o meu escoamento estar no regime permanente. Tá? No caso, né, a gente considerou que o volume específico ou a massa específica não iria variar aqui entre a seção 1 e 2, né, do escoamento que passa aqui pela minha turbina. Tá? Aplicando a equação de Bernoulli, né, ele está pedindo aqui a potência da turbina, considerando, né, como ele não falou nada de rendimento, né, considera-se que o rendimento da mesma seja de 100%. Aplicando Bernoulli entre a seção 1 e 2, tá? Quando eu tenho, né, uma máquina entre a seção 1 e 2, no caso uma turbina, eu vou ter aqui a minha energia da turbina, dessa máquina, no lado direito da equação de Bernoulli. Tá? Então, ele fala aqui para desprezar as perdas HF, então não considera as perdas, então aqui não vai aparecer a perda nessa equação. Né? Então aqui a gente tem realmente a equação de Bernoulli, tendo uma máquina entre a seção 1 e a seção 2. Isolando H, eu vou chegar nessa expressão, eu tenho as pressões, tenho as alturas,
tem as velocidades e eu vou calcular, tá, a minha energia fornecida pela minha turbina de 24,86 metros, tá? Para calcular a potência dessa turbina, né, na unidade de HP, horsepower, né, eu vou considerando eficiência 100%, né, eu vou ter que calcular o meu peso específico, que é Newton por metro cúbico, vezes a minha vazão volumétrica, vezes a altura, né, dessa energia em metros, tá, dividido por 75, né. Se eu não errei nada aqui, né, observe, depois vocês conferem aí se está certo, tá? Ok? Vamos aqui para a equação 4. A equação 4 também, né, é a mesma coisa, né, eu nem coloquei aqui a resolução, tá? É o mesmo tipo de exercício, né? Ele pede a perda de carga entre a seção 1 e 2. No caso, né, eu vou ter que dar a minha equação de energia, desculpa, a minha equação de Bernoulli, né, a potência, né, a energia fornecida pela bomba vai aparecer aqui no lado esquerdo, tá? É um HB, B de bola, é a única diferença, tá? Então, como ele pede na equação 4, né, a resposta 10,18, ele pede a perda de carga, né, então ela vai ser a nossa incógnita no lado direito lá, tá? Então foi dada a vazão, né, contendo uma bomba, uma certa potência, tá? Eu já tenho essa potência, né? São dadas as áreas, as cotas, né, e as pressões 1 e 2. Então aplicando o Bernoulli, tá? Eu vou aplicar, deixa eu voltar aqui na minha teoria. Onde é que tem a Bernoulli aqui? Lá, aqui. Aqui eu achei. Vou botar aqui ao lado. Então ele está pedindo a perda de carga. Como ele deu as pressões, velocidades, eu consegui calcular isso daí, né? Tá? Aqui, tá aqui, ó. Tá bom? Ele deu a potência da bomba, né? Eu tenho que calcular esse H, tá? Então eu vou fazer o inverso. Deixa eu ver aqui, ó. A potência da bomba, não falou nada de eficiência. Eu tenho um H, né? Eu tenho peso específico, né? Eu tenho aqui a minha vazão volumétrica, né? Foi dado a potência da bomba, eu consigo tirar meu HB, tá? Também novamente tomar cuidado aí com as unidades, tá? Então eu forneci tanta potência da bomba em cavalos como em watts, tá? Ok? Então é mais fácil trabalhar, né, dependendo aqui do que foi fornecido aqui para vocês, tá? Eu posso trabalhar tanto em watts, né, ou em cavalos, né? Posso fazer essa conversão aqui, ó, tá? Tá ok? Ele dá aqui, deixa eu ver, o NB em kgf metro por segundo, tá? Mas em cavalo ele dá aqui, ó. Então eu tenho que dividir por 75, tá? Então eu vou tirar o HB. Então eu tenho dado aqui a potência da bomba, tenho o peso específico, tá? Eu tenho aqui a vazão volumétrica, tá ok? Se eu dividir por 75, né, eu vou tirar, né, o meu HB, que é a minha energia da bomba, que é a minha potência da bomba em unidade em altura de cota, tá? Então se eu pegar aqui, deixa eu ver se tem aqui um caso da turbina, tá mais detalhado aqui, ó. Deixa eu ver, tá mais para frente aqui, turbina. Não tá aqui, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui no exercício anterior, aqui, ó. Então da mesma forma, né, eu vou isolar aqui o meu HB na forma do cálculo de potência, tá? Então só tomar cuidado aí, todo mundo acertou essa questão aqui, tá? Eu acho que ela é inclusive um exercício proposto que eu coloquei aqui também, deixa eu ver se ele é mesmo. Aqui nos exercícios propostos, se eu não me engano,
Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Não tô bem lembrado, mas eu acho que é um exercício proposto aqui, ó. Questão 8. Aqui, exatamente. Era o exercício proposto. Tá? Foi a questão 9 aí que eu coloquei para vocês. Tá? São os mesmos valores. 400 cavalos, tal. Tá? Medidor Venturi, tá? É um exercício também que eu coloquei aqui para vocês, né? Tenha ele bem detalhado. Eu coloquei ele aqui também, né? Deixa eu ir por aqui que dá. Deixa eu maximizar aqui, fica melhor. Deixa eu botar ele aqui na figura. Aqui faltou a altura de cota, né, das posições das seções 1 e 2 em relação a um plano horizontal de referência, né, tá? Isso passou, faltou essa. Deixa eu mostrar aqui no estudo dirigido. Aqui, ó. Tá, então faltou aqui a altura de cota em relação ao plano horizontal de referência, tá? Eu acho que na hora que eu fui dar um enter aqui, sumiu essa parte, aí não estava agrupado, tá? Então ele é um medidor Venturi, ele serve para possibilita que a gente consiga medir a velocidade do meu fluido ou a vazão volumétrica, né, numa determinada tubulação, fazendo medindo, né, os valores de pressão na seção 1 e na seção 2, né? Você observa que tem uma parte aqui que tem uma convergência da tubulação, né? Depois tem uma divergência aqui, né? Tá? Então ele forneceu todos os valores, né? O diâmetro na seção 1, o diâmetro na seção 2, né? Pediu a vazão volumétrica, né, no conduto, não considerando as perdas. Não, então aqui no caso, né, a gente não vai considerar as perdas do escoamento. Então a gente não vai multiplicar como eu tinha dito, né? A gente aplicou a equação de Bernoulli. Nós vamos obter um valor de vazão volumétrica ideal e multiplicando pelo coeficiente de descarga a gente vai aproximar esse valor com valores reais, né, obtido a partir do exprimento e dependendo do tipo de escoamento fluido, se é laminar ou turbulento. Tá? Okay. Então eu vou aplicar, né, a minha equação de Bernoulli. Deixa eu ver se está gravando, pessoal. Tá. Vou aplicar a minha equação de Bernoulli entre a seção 1 e 2. Tá? Não considerando então as perdas, que eu deixei claro aqui no exercício. Tá? Acho que a maioria também acertou esse exercício aqui, né? E aqui eu vou isolar o termo de velocidade. Tá? Então eu vou passar vou passar os termos da seção 2 para lá, tá? E isolar, né, a velocidade na seção 2, tá? E guardar essa equação aqui. Aqui faltou, aqui está um pontinho ficou deslocado. Eu vou dar a equação da continuidade, tá? Eu vou elevar ao quadrado, tá? E vou isolar também a velocidade, tá? Ok? Então deixa eu ver, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, deixa eu ver aqui, está faltando 2 aqui, ó. Agora a gente vai, deixa eu ver se está faltando 2 aqui, está faltando 2 mesmo. Deixa eu colocar aqui, pessoal. A gente vai corrigindo, né? Tá. Bom, eu peguei a equação da continuidade, elevei ao quadrado e isolei a velocidade V2, tá? Vou pegar essa velocidade V2 e substituir em 1, tá? Substituindo em 1, não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas vocês todos, a maioria, né? Tem bastante manipulação matemática, né? Tá? Então substituindo, né, V2, né, de 2 em 1, né, eu vou obter a expressão 3 aqui, ó, que é a expressão para a velocidade 1. Tá? E deixa eu dar um enter aqui, para ficar mais fácil de entender. Tá? Como eu tenho
né, eu obtive da equação da continuidade para a seção 1, né, eu obtive a velocidade de V1 em função das pressões, das alturas de cota, né, que vai me fornecer a variação de energia potencial e as áreas, né. Então, se vocês forem ver ali, né, eu vou ter os diâmetros, eu tenho o P1 menos P2 foi fornecido, tá? E no caso não tem variação de energia potencial, porque, né, eu tenho que Z1 igual a Z2, tá? Então, se o meu tubo de medidor Venturi tivesse inclinado, aí eu teria que considerar aqui, né, a variação da energia potencial, tá? Então, substituindo, salvar aqui, se não esqueço, substituindo, né, eu achei 1, 2, 3, substituindo 3 na equação da continuidade, eu vou chegar com a minha expressão 4 aqui, ó, da vazão volumétrica, né? Eu tenho que, eu consigo, foram fornecidos, né, as áreas, os diâmetros, tá, da seção 1 e da seção 2, eu consigo calcular aqui a área 1 e a área 2, tá? E aqui eu já deixei tudo fornecido, tudo calculado, né, área 1 e área 2, para poder depois substituir aqui em cima, né, tá? P1 menos P2 foi dado, né, tomar cuidado aí com as unidades, tá, pessoal? Ficar bastante atento, de preferência sempre carregar as unidades. Não existe variação de energia potencial, né? O G eu forneci no enunciado, tá? O que mais? A densidade do fluido, né, foi fornecida 0,9, tá? Eu tenho que densidade é igual, né, o peso específico do meu fluido, no caso o óleo, dividido pelo peso específico da água, tá? Então o peso específico do óleo, né, eu jogo para lá, é o peso específico da água, baseado baseado na massa específica da água a 4 graus Celsius, que é 1000. Desculpem. Então a massa específica da água a 4 graus Celsius é 1000, o G foi dado, é 9,806, a densidade do óleo foi dada, que é 0,9, eu consigo calcular aqui então o peso específico do óleo, tá? Resolvendo aqui, eu vou chegar, né, nessa expressão aqui, nesse valor aqui. Substituindo todos os valores, então eu tenho a área 1, eu tenho a variação de pressão, queda de pressão, né? A variação de energia potencial é 0, eu tenho essa parcela 1 por A2, eu consigo calcular aqui minha vazão volumétrica, né? E aí eu chego numa expressão de metro cúbico por segundo, né? E eu provavelmente devo ter dado lá essa relação de convergência, né, que vocês também tiveram acesso aí, né, na consulta, né? Aqui, ó, provavelmente deve estar aqui, vamos ver. Bom, eu acho que não. Aqui, eu forneci aqui, ó. 1 metro cúbico por segundo é igual a 1000 litros por segundo. Tá ok? Bom, vamos aí para a questão 6. Essa aqui, né, é só um aluno que fez só a primeira parte, né? Eu já tinha colocado ali para vocês. Vou deixar aqui na figura, fica melhor. Tá aqui. É uma questão clássica, né? Que uma das questões mais clássicas, né? Então, apenas a questão de trabalhar com os valores, né? Em questão aqui onde não foi fornecido, né, os valores de pressão e temperatura, né, na entrada aqui do condensador, da água de resfriamento na entrada do condensador e sua saída, apenas sua variação de temperatura, né? Uma alternativa era calcular, né, essa variação de entalpia pela definição do calor específico à pressão constante, que é ΔH por ΔT, né? Então, inclusive, eu coloquei isso para vocês lá coloquei uma formulação extensa, né? Coloquei isso para vocês aqui, né? Então, até comentei isso na aula de preparação, né? Nos pré-comentários antes do pessoal ir fazer a prova, né? Então eu coloquei aqui a definição de CV, definição de CP, né? A definição de entalpia, que é a energia interna mais o produto vezes da pressão vezes o volume
o volume específico, né? E aqui eu fiz uma manipulação matemática e já deixei para vocês aqui, né? Eu não sei se vocês leram assim com calma essa parte aqui, né? Ou prestaram atenção aí na minha explicação. Então, para o condensador, né, para me calcular a variação de entalpia, né, eu posso calcular considerando as hipóteses, né, que o condensador tem, ou seja, ele trabalha com fluido incompressível, né, o CP é igual ao CV, ele não tem variação de perda de carga, né, então não tem variação de pressão, né, por isso que aqui eu coloquei 0. Né? Então eu vou chegar aqui, minha variação de entalpia para o condensador, né, é CPDT. Se eu não tiver, por exemplo, aqui na entrada, o valor da pressão e temperatura. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Né? Então, como eu poderia fornecer aqui na entrada da água de esfriamento o valor de pressão e temperatura, e aí eu ia lá, tirava o H. Né? Como eu mostrei lá no vídeo lá do exercício, né? Que foi feito assim. Né? Coincidentemente, o exercício que eu mostrei nas discussões nas instruções para fazer a prova, antes de vocês fazerem a prova, né, a variação de temperatura também dava 10 graus Celsius. Né? Então aqui, se eu tivesse dado pressão, temperatura, por exemplo, né, ou só a temperatura, ó, a água líquida na temperatura tal, né, aí o que a gente ia fazer? Opa, vou jogar aqui. Então eu ia pegar meu programa, ou as tabelas também. Peguei o programa para facilitar mais rápido aqui, né? Eu ia escolher aqui meu fluido água, tá? E simplesmente, né, iria pegar ali propriedade de saturação, né? Então eu ia pegar lá, a água entra ali a 20 graus Celsius, né? E eu ia pegar aqui a minha entalpia 83,94, que ou seja, eu ia considerar que a entalpia do meu fluido ali, né, seria igual a entalpia para título igual a 0, né? Isso porque é uma maneira da gente, a gente sabe que as variações das propriedades variam um pouco na fase líquida, né? Então a gente faz isso sem perda de, sem introduzir erros, né, maiores erros, tá? Então a gente pode fazer isso. Aqui, se eu colocar a temperatura na saída, vamos supor que fosse igual naquele outro exercício, onde o outro fluido no condensador era o refrigerante R134A, a temperatura na saída 30, né? Então eu iria anotar ali que a minha entalpia específica era 125,8. Tá? Então a diferença de entalpia, olha como é que, onde que entraria aqui, ó, no condensador, né? A minha diferença de entalpia seria essa daqui, essa menos essa, 125 menos 83. Só que eu não dei os valores de pressão e temperatura aqui, né? Eu dei que a diferença de temperatura entre a entrada e a saída de água de esfriamento era de 10 graus Celsius. Então eu já coloquei aqui para vocês aqui, ó, que a variação de entalpia é o valor do CP vezes a variação de temperatura. Essa variação de temperatura era o 10 graus Celsius. E o CP? O CP vocês vão pegar aqui na tabela. Né? Esse gabarito aqui, essa resolução de exercício, né, utilizou 4,18, né? Como a temperatura ali, o CP, ele varia, deixa eu aumentar aqui, ó. Essa tabela aqui, né, o CP varia em função da temperatura, né, varia com a variação da temperatura, no CP da água, pressão constante, né? Então, supondo ali que a água, eu não falei qual que era a temperatura de entrada, eu só dei a variação de temperatura, que era igual a 10 graus Celsius. Então, no caso aqui, eu poderia usar aqui, por exemplo, um 4,18, né? Eu até sugeri usar 4,185, né? Nessa resolução aqui desse exercício, né, que eu adotei aqui fazendo pesquisa, né, ele utiliza, eu vou comentar aqui 0,18, 4,18, né? Eu recomendei vocês usarem 4,185, né? E aqui pela tabela seria 4,187, tá? Poderia utilizar aqui para a temperatura, vamos supor que a água entraria a 10 graus Celsius, né? Então poderia utilizar aqui 0,87 ou então 20 graus, em torno de 20 graus Celsius. Aí sim
seria 4,18, né? Bom, vamos voltar lá no exercício, né? Então é um exercício clássico, né, que eu, né, vocês já leram aí, eu não vou, o meu fluido passa aqui pela caldeira, né, a sua temperatura aumentada, né, ok, eu tenho uma água circulando aqui, né, no ponto 3, 40 graus Celsius, né, ela é bombeada para a caldeira, tá, e essa temperatura é aumentada de 40, né, há uma mudança de fase, o meu fluido torna-se vapor superaquecido, ele aumenta de 40 para 500 graus Celsius. A vasoimásica do meu ciclo é constante, né, então meu ciclo trabalha no regime permanente, né, e eu tenho duas vazões mágicas, né, a vasomásica do fluido, né, que está trabalhando aqui passando pela turbina, e a água de esfriamento, tá? Então eu peço aqui a eficiência térmica, eu preciso calcular o trabalho da bomba, o trabalho da turbina, né, o calor fornecido pela caldeira ao meu fluido na tubulação, calcular a eficiência térmica, tá? E depois eu peço a vazão em massa de água de esfriamento. Então vamos lá, então deixar aqui não há necessidade. Então, o primeiro passo, aqui ele faz uma representação, tá, pessoal? Geralmente eles fazem essa representação no diagrama pressão versus entalpia, geralmente para ciclos de refrigeração. Então, ele comenta aqui em cima. Tá? Então eu tenho, deixa eu colocar aqui, vamos ver, eu dividir, seria interessante se pudesse dividir de lado, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo abrir, eu vou abrir o PDF aqui, quer ver? Aí vai dar certo, vai ficar legal. Segunda prova, tá, ok, bom, aí eu vou deixar aqui, ó, tá, maximizar um pouco aqui, ok. Então, observe que no ponto 4, né, do ponto 3 até o ponto 4, vamos começar aqui pela bomba, né? Observe que não existe variação da entalpia, né? Então, o fluido, tanto é que o trabalho de bomba, né, o volume específico fez a variação da pressão, né? Então, é um processo isotérmico que acontece na bomba. Então, o fluido aqui, né, a gente está trabalhando com fluido incompressível, que é a água, né? Então, se fosse fluido compressível, né, eu não estaria usando uma bomba, e sim um compressor. Então, aqui na bomba o fluido não recebe energia. Então, eu tenho aqui um processo isoentálpico, entalpia constante. Então, o ponto 3 aqui, eu estou nesse ponto, né? Aumento de pressão de 20K para 10 megapascal na bomba, né? E no ponto 4, né, o meu fluido vai receber energia de calor, né, através da transferência de calor pelo volume de controle. Então, aumento da entalpia, né, e considera-se que na caldeira, né, não tem a perda de energia. Então, considera-se dos pontos 4 até o ponto 1, onde eu vou ter um processo isobárico, né? Ele considera que não tem a perda de energia ou de pressão, né? Então aqui poderia ter uma pequena queda se fosse considerar os valores reais, tá? Então observe que o fluido ele sai, aqui eu tenho uma região que eu estou passando o mouse, uma região de líquido, da mesma forma lá que era apresentado, né, semelhante no diagrama de pressão versus volume específico, ou temperatura versus volume específico, ou o próprio diagrama de Moulier, né? Nessa região tem a região bifásica, de líquido mais vapor, e aqui eu tenho a região de vapor superaquecido no diagrama pressão versus a entalpia, pH, né? Tá? A gente tem aqui as linhas em azul, as linhas de temperaturas constantes, as linhas de entropia constante, né? Aqui em uma linha bem fininha verde, né? Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho entropia específica igual a 8,5,
Aqui a entropia vai diminuindo, aqui é igual a 8, né? E as linhas isotérmicas, né? As linhas de temperatura constante, são essas linhas em azuis aqui, tá? Desculpa, perdão. E aqui, na região bifásica, né, de líquido mais vapor, tem as linhas de título, né? Então observe que quando o meu fluido sai de uma posição da esquerda para a direita, seu título aumenta porque ele tende a desculpe, ele tende a se vaporizar. No ponto 1, então, né, quando o meu fluido passa na caldeira, no boiler, né, aumento então da entalpia, meu fluido passa da fase líquida para uma fase bifásica até uma fase de vapor superaquecido, no ponto 1, no qual no ponto 1 eu vou ter meu fluido, do ponto 1 ao ponto 4, né, o meu fluido vai estar passando, vai ter uma expansão do meu fluido, do meu vapor superaquecido, né, ele vai estar passando ali pela turbina. Né. Observe que existe aqui uma queda da entalpia, que era de se esperar. Existe também uma queda de pressão, como também era de se esperar. Né. A pressão cai novamente de 10 megapascal para 20 kPa. Tá? E outra coisa que dá para observar num processo real, que existe, né, quando o meu fluido passa pela turbina, né, há um aumento da entropia, como também era de se esperar. Então observe que o meu fluido no ponto 1 ele está com a entropia específica em torno de 6,6, tá? Dá para a gente calcular isso aí, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Eu tenho na tabela, calcular propriedades gerais. Eu vou entrar com a temperatura de 500, né? Isso mesmo, 500, e a pressão 10 megapascal. Então eu tenho aqui que o meu entropia específica é em torno de 6,6, como era esperado aqui nesse ponto onde eu estou passando o mouse, né? Eu estou na região de vapor superaquecido. Deixa eu só ver se é isso mesmo, 500 graus Celsius e 10 megapascal. Tá? Ok? Ele vai cair ali para uma pressão de 20 kPa. Se a gente for fazer ali a conversão, de kPa. Então, se eu for pegar aqui pressão, QD, pressure, aqui pressão, então 20 kPa para megapascal, então vai dar 0,02. Então eu vou colocar aqui 0,02 e a temperatura dele, ele vai cair para não, ele forneceu apenas o título, né? Tá, então vamos pegar ali o título ali. Então temperatura e título. Então o título é 0,09. Desculpe, pressão e título, PX, desculpe, aqui, ó. Tá, pressão 0,02 megapascal e o título 0,9. Então a entropia específica dele aumenta, né, como era de se esperar, porque houve uma expansão, é um processo irreversível, né? Aumentou de 6,5, foi para 7,2. Então se eu vier aqui no diagrama, né, observe que eu tenho uma linha aqui, ó, de 7 que eu estou passando o mouse, e essa linha aqui que eu estou passando o mouse é 7,5, então aqui mais ou menos é 7,2 a entropia específica, tá? Então houve um aumento da entropia, né, porque eu tive perdas, isso é uma consequência, né, que ocorreu, isso me caracterizou que nessa expansão do meu fluido, né, ocorreu um processo irreversível de índio, né, com índio na frente, tá? Como também era de ser esperado, tá?
Depois, no processo de 2 para 3, né, eu vou ter uma troca de calor, onde esse fluido meu que se encontra em 2 na fase bifásica, ele vai se condensar. Parte, né, desse fluido, né, na maior parte ele se encontra em vapor, uma pequena parte como água, na fase líquida, né? Então, no condensador, que é um trocador de calor, né, o objetivo é condensar esse fluido para que ele volte novamente para a bomba. É um processo a pressão constante, desprezam-se as perdas, a perda de energia dentro das tubulações do trocador de calor ou do condensador. Tá? Há uma perda, né, uma redução da entalpia, né, porque ele perde energia para a água de resfriamento, né, ele troca essa energia que ele tem em 2, né, com a água de resfriamento, né, e com a sua entalpia diminui de H2 para H3, né, e o processo ocorre, né, segundo aqui o diagrama pH, ou seja, pH, né, ocorre a pressão constante, tá? E aí eu pedi, então, como falei, né, a eficiência térmica, né, que é o trabalho da turbina pelo trabalho da caldeira. Por que aqui só está a turbina? Né? Porque o trabalho de bomba poderia ser desprezado em relação ao trabalho fornecido pelo valor numérico fornecido pela turbina a vapor. Tá? Então, o primeiro passo eu tenho que calcular então o trabalho fornecido pela turbina, né? Eu tenho os valores de pressão e temperatura, a vazão do vapor é constante, né? Ele não fala nada, considera-se que a turbina não existe troca de calor para o meio ambiente, é uma hipótese simplificadora. Aplicando aqui a primeira lei na forma específica, né? Se considera a variação de energia potencial, desculpe, está aqui energia potencial e a variação de energia cinética, nada foi mencionado, tá? E eu tenho que meu trabalho, né, passando o sinal para lá, em vez de ser H2 menos H1, é H1 menos H2. Né? O H1 eu tiro tendo as propriedades de pressão e temperatura, eu tenho as minhas propriedades que vão definir meu estado, no ponto 1. Né? A entalpia também eu consigo tirar, né? Tendo o título, né? Eu consigo tirar com o valor de pressão e o valor do título. Né? Então eu caio no ponto 2 na fase bifásica. Né? Tendo essas duas entalpias, eu calculo o meu trabalho específico. Para mim calcular a potência, eu tenho que multiplicar pela vazão em massa de vapor, que no caso aqui, né, como ele trabalha no regime permanente, é 8 kg por segundo. Tá? Aqui eu passei para megawatts. Outro passo é calcular, né, o calor trocado, tá, da água de resfriamento, né, com o calor condensado, né, do meu vapor, que saiu da minha turbina a vapor, pela água de resfriamento, né, que ele chama aqui de MP Water, né, que é a água de resfriamento que pode vir de um meio externo, de um riacho, de um reservatório, né, e por aí vai. Tá? Então, o primeiro passo, né, é para me calcular, né, essa taxa de transferência de calor, né, cedida pelo fluido que está circulando no ciclo termodinâmico movido a vapor, né, que envolve a turbina a vapor, é multiplicar, né, a vazão máxima pelo calor transferido. Tá? E como é que eu vou calcular esse calor transferido? Esse calor transferido, no caso aqui é um calor específico, né, é a diferença desse por esse daqui. Tá? Então eu tenho no ponto 2, né, conhecida a pressão, e o título eu tiro a entalpia. Tá, pessoal? Então, usando essa fórmula aqui como a gente viu. Tá? O fluido, evidentemente, é a água. Né? No ponto 3, né, eu tenho que a minha pressão P3, tá, é igual a P2, tá, que é 20 K. Né? Então eu tenho também o valor da temperatura, né, eu consigo calcular a minha entalpia no ponto 3. Fazendo a diferença desse para esse, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, tá, que deu, e fazendo a multiplicação vezes a vazão máxima de vapor, eu tenho aqui, né, um calor perdido, né, através da minha fronteira do sistema, considerando só a tubulação que vem lá da turbina.
Então por isso aqui que o valor é negativo, tá? Aqui o que acontece, né? Passando o meu volume de controle na tubulação que passa a água de esfriamento, né, essa tubulação vai receber um calor, porque a minha temperatura de água, a minha água de esfriamento teve um aumento da sua temperatura em 10 graus, né? Então o valor dessa taxa de transferência recebida pela minha água de esfriamento vai ser um valor positivo, né? Tá? Que ele vai receber esse calor. Considera-se aqui que a troca unicamente acontece entre o vapor d'água, o vapor úmido, né, e a água de esfriamento, não tendo calor transferido através da carcaça do condensador. Por isso que eu coloquei essa condição aqui, colocada essa condição aqui, tá? Então, no caso, se eu passar, dependendo do referencial, se eu passar o meu volume de controle na tubulação que sai lá da turbina, né, eu vou ter um calor negativo, né, uma taxa de transformação negativa, porque houve perda de calor nessa minha tubulação, desse meu fluido que está descendo lá da turbina. No caso da água de resfriamento, como ela está recebendo calor, se eu passar o volume de controle apenas na tubulação da água que está circulando na água de resfriamento, né, tá? Esse calor, né, o sinal é positivo. Então eu tenho que ter um valor positivo aqui calculado, que vai ser igual ao calor da água de esfriamento, da água condensada lá que veio lá da turbina, tá? Para mim calcular, né, essa vazão em máscara, tá? Eu tenho, né, a taxa de transferência de calor trocada entre o vapor úmido e a água de esfriamento. Eu tenho essa vazão em água que eu quero calcular, e como é que eu calculo essa variação de entalpia? Então eu coloquei aqui para vocês também, dei uma aqui nas fórmulas, né? Eu citei aqui, ó, eu coloquei aqui novamente falando, né, as definições de CV e CP, a definição de entalpia específica, né, fiz uma manipulação matemática, tá, e adotei aqui as hipóteses amplificadoras. No caso, para o condensador, né, pegando essa expressão aqui, ó, pessoal, aqui é um PDF, tá? Então, pegando essa expressão daqui até aqui, né, tá? Para o condensador, o que acontece? Eu não tenho, não considero as perdas de energia, a queda de pressão. Então, VDP igual a zero. Também, como eu tenho água circulando, né, nesse condensador, né, a água trata-se de um líquido incompressível. Então, eu vou ter que a variação do meu volume específico é zero. E também, né, tens que o calor específico a pressão constante é igual ao calor específico a volume constante, tá? No caso, para o condensador, né, utilizando essas considerações, né, nessa fórmula aqui que eu abri, onde eu fiz a diferenciação, né, nos dois lados da definição de entalpia específica, né, eu vou chegar aqui para calcular a minha variação de entalpia no condensador. Ele é dado pelo CP vezes o ΔT. Tá? Então aqui já é uma maneira resumida, né? Ele não considerou outras partes, só que o VDP, como não tem perda de carga, né, no condensador, né, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó. Então, para mim calcular a variação de entalpia no condensador, eu vou calcular através dessa fórmula. A variação da entalpia é igual ao CP do fluido, que no caso é a água, vezes a variação de desculpe, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura ele já deu, que é 10 graus Celsius, né? O CP eu tiro das tabelas, das propriedades, né, dos fluidos, né, no caso a água, né, que ele adotou aqui nessa resolução em inglês, que é 4,18, eu adotaria 4,18185. Fazendo esses cálculos, né, eu tenho aqui a taxa de transferência de calor, isolando a vazão em massa, eu chego aqui, o seu valor é 421. Tá? É bastante coisa. Tá? Enquanto que eu tenho uma vazão em massa, vazão de massa de vapor de 8 kg por segundo, né, eu preciso, para que tenha apenas esse aumento de temperatura de 10 graus Celsius, eu preciso de uma vazão de água de esfriamento de 421
quilos por segundo, é bastante coisa, tá? Bom, aqui eu vou já pular, no caso da bomba, eu preciso calcular o trabalho, né, que a bomba necessita, né, para levar a energia do meu fluido, né, de 20 kPa para 10 MPa, né. Aplicando a primeira lei da termodinâmica na bomba, né, eu até apresentei aqui para vocês, né, a minha variação a partir dessa análise que eu fiz aqui da definição da entalpia em função da energia interna e mais o produto da pressão vezes o volume específico, né, eu já coloquei aqui para vocês aqui, ó, que para a bomba a variação da entalpia é igual ao volume específico vezes a variação de pressão. Como é que eu vou calcular esse volume específico? Esse volume específico é o inverso da massa específica, tá? Então eu posso adotar aqui que o meu volume, que a minha massa específica, né, nessa temperatura aqui de 40 graus Celsius, eu vou adotar igual a 1000, tá? Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica no regime permanente, no caso aqui considerando a minha bomba, somente a minha bomba, né? O que eu vou ter aqui? Aqui ele colocou a primeira lei na forma específica, né, joule por quilo, por isso que ele utilizou aqui letras minúsculas, né? Não fala nada, né? Não considera-se a variação de energia cinética nem a variação, né, de energia potencial, tá? Então não fala que, por exemplo, a minha bomba ela está no mesmo nível, né, em relação a um plano horizontal de referência, então não tem variação de energia potencial, e também ele não especifica, né, as velocidades na entrada e na saída, então desconsidera-se a variação de energia cinética, né? A bomba é um dispositivo que trabalha de modo isotérmico, né? Não tem transferência de calor, né, através da sua superfície de controle, né? É um processo adiabático. Eu chego aqui nessa expressão aqui, né, onde o ΔH eu vou substituir, né, por volume específico versus a variação da pressão, né? Eu vou adotar aqui, repito, né, o volume específico da água. Deixa eu colocar aqui, deixa eu limpar aqui. Então vou escolher aqui a água e, por exemplo, vou colocar aqui propriedade de saturação, tá? Vou dar calcular, vou colocar a temperatura da água aí a 40 graus Celsius, tá ok? Dá ok. E aqui eu vou tirar o meu volume específico, né? Tá? Vocês estão vendo aqui para título igual a zero. Então o meu volume específico é 0,001008. Se eu fizer o inverso disso aqui, eu tenho o valor da minha massa específica, que vai ser 1000. Tá? Então, vezes a variação de pressão, é 10.000 kPa menos 20 kPa. Eu tive aqui, né, o valor do meu trabalho específico, que a minha bomba necessita para elevar essa pressão de 20 kPa para 10.000 kPa ou 10 MPa. Para me calcular isso em valores de potência, eu tenho que multiplicar essa potência específica, né, pela vazão em massa, que é 8 kg por segundo. Eu obtive aqui um valor negativo. Pela convenção de sinais, esse valor tem que ser negativo, porque esse trabalho está entrando no volume de controle do meu dispositivo bomba. Tá? No condensador, né, eu tenho as propriedades de pressão e temperatura na entrada, pressão e temperatura na saída, calculo as entalpias, né, aplica a primeira lei, não se fala nada, não tem variação de energia cinética, não tem variação de energia potencial, não tem trabalho realizado ou recebido na caldeira ou no boiler, né, isolando o que, né, basta fazer a diferença de entalpias, né, e multiplicar novamente pela vazão em massa para obter a taxa de transferência de calor, né, que a caldeira necessita para levar o meu fluido, né, na temperatura, ele está na 4, deixa eu ver aqui, T3, de T3, né, que é 40 graus Celsius a 500 graus Celsius. Tá? Bom, para calcular a eficiência, né, apenas só um aluno fez, a eficiência é a variação do trabalho líquido que ocorre no sistema todo, né, pela energia fornecida na caldeira, né? Então eu tenho dois trabalhos ali, né?
eu tenho um trabalho na bomba e trabalho na turbina, né? O trabalho na turbina é positivo, o trabalho na bomba é negativo, né? Eu faço essa soma, multiplico pelo calor específico, né? Fornecido pela caldeira ao fluido, que deu 32,08 kg por quilo. Tomar cuidado aqui com as unidades, né? E eu obtive o valor de 31 aproximadamente, tá? Então observe que o trabalho da bomba de alimentação normalmente pode ser desprezado, tá, ok? Então eu calculei a eficiência, né? Eu acho que eu esqueci de calcular a vazão em massa. Acho que ela está calculada aqui em cima. Vamos ver aqui, ó. A vazão em massa. Aqui, ela está aqui, desculpem. Tá? Então, esse exercício aqui é muito parecido com aquele que eu tinha apresentado para vocês. Eu não sei se eu vou achar aqui fácil, mas vamos ver aqui, ó, se eu acho rapidinho aqui nas minhas coisas, tá? Vamos ver aqui. Eu vou parar o vídeo, aí eu volto aqui a mostrar. Bom, agora sim eu achei aqui, né? Vou passar isso aqui para cá. Isso aqui, então, é muito parecido com esse exercício aqui, né? Tá? No caso aqui é um condensador, onde eu tenho aqui o fluido principal que não é vapor d'água, né? E sim o refrigerante R134A, né? Ele entra aqui no trocador de calor, que é o condensador, né? Como vapor, e sai como líquido, né? Então eu aqui utilizo água de resfriamento, né? Que essa água ela entra a 10 graus Celsius e sai a 20 graus Celsius, né? Então eu aplico da mesma forma a primeira lei, né? No regime permanente, né? Observe que a troca de calor ocorre somente entre os dois fluidos, como aqui na prova também, né? Não existe troca de calor através da superfície de controle, tá? A troca de calor é única entre eles, tá? E aqui eu também peço para calcular, né, a vazão em massa de resfriamento de água, tá? Então é muito parecido aqui o exercício, né? Só que aqui, né, eu dei a temperatura de entrada da água, que era 10 graus Celsius, e dei a temperatura de saída, que era 20 graus Celsius. Aqui no caso, a gente forneceu apenas a variação de temperatura, que no caso foi 10 graus Celsius, né? E a única diferença é que a gente teve que trabalhar, né, utilizar para calcular a variação de aqui onde que está aqui, ó, estou marcando aqui, ó. Então a gente teve que trabalhar, né, com as fórmulas, com as definições de calor específico e entalpia específica, né, para chegar nessa fórmula aqui, na forma infinitesimal, né, ou poderia ser também variação de entalpia igual o calor específico a pressão constante vezes a variação de temperatura, né. Então nesse caso aqui desse exercício que eu estou passando o mouse, né, a gente tinha os valores de temperatura, né. Então é a pressão atmosférica, né, com esse valor de temperatura, né. Então a gente adotava que a entalpia era igual a entalpia para título igual a zero, tanto na entrada como na saída. E aqui nós tivemos que, no caso da prova, nós tivemos que usar essa fórmula aqui, né, para calcular a variação de entalpia, né, considerando as hipóteses para condensador, né, onde eu não tinha, né, conhecido os valores de pressão e temperatura, como aqui nesse exercício aqui à direita, né, tá? Então é isso, pessoal. Espero que, né, eu tenha, passado aí as informações para aqueles que não fizeram, né, e para aqueles que, né, só ficaram poucos alunos, acho que dois, né, um desistiu e dois desistiram, acho, né, acho que um desistiu, não me lembro agora, né, que tentem aí, né, se quiserem tentar fechar essa nota aí, tentar ir para a prova substitutiva, tá bom? A prova com consulta, também eu estarei aí, né, à disposição de vocês aí pelos canais do WhatsApp, né, por e-mail, ou também eu vou abrir também nesse vídeo aqui um fórum, tá? Para que, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, né, pode disparar ali, né, a sua dúvida pelo fórum dessa aula. Então estou terminando aqui a aula de hoje, que refere-se à aula do dia 10 de dezembro de 2020, né, que é uma revisão e correção da prova, né. Eu decidi, como minha internet estava caindo muito, né, eu decidi gravar também, eu ia fazer ao vivo pelo Google Meet, tá?
Então encerro aqui mais uma vez a aula do dia 10. Lembrando que hoje é dia 6, estou gravando hoje dia 6 domingo, né? Lembrando que nós vamos fazer a prova substitutiva para quem for fazer no dia 15 de dezembro, tá? Começa às 10 da manhã, tá? Eu passo o endereço para vocês. Qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato. Então a prova substitutiva começa dia 15, tá? E a gente vai fazer para quem quiser a prova substitutiva no dia 15 de dezembro de 2020. Tá bom? Um abraço então, até lá, boa sorte.